O nosso analista Theo Cury, que cobre o Supremo Tribunal Federal, é um dos autores aqui dessa apuração, está na linha comigo, não está mais na redação, mas está na linha comigo e vai contar um pouco os bastidores dessa decisão. Theo Cury, bem-vindo ao Hora H. Thaís, boa noite para você, ótima noite para quem acompanha, obrigado. Autorizada, então, a transferência do Daniel Vorcaro, ele está no Presídio Federal de Brasília, indo, neste momento, para a Superintendência da Polícia Federal, também em Brasília. Thaís, apuração minha, do Gustavo Uribe, do Eli Jonas Maia. O Eli Jonas Maia informa que, nesse momento, está acontecendo esse deslocamento dele do Presídio Federal de Brasília, onde ele está desde o começo do mês de março, para a Superintendência da Polícia Federal. Outra informação importante, delação premiada conjunta da Polícia Federal com a Procuradoria-Geral da República. Essa delação vai ser firmada com o Daniel Vorcaro. É algo inédito, o Caio Junqueira havia trazido essa informação mais cedo aqui na CNN. É algo inédito porque normalmente o que existe é uma disputa entre a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República com o objetivo de ver quem sai na frente para fechar uma delação premiada. Isso aconteceu muito durante a Operação Lava Jato. Um investigado acionando a Polícia Federal, depois tentando a Procuradoria-Geral da República com o objetivo de buscar os melhores termos, as melhores condições para firmar um acordo de colaboração premiada. Nesse caso em específico, Thaís, e quem acompanha a gente, o que a gente vai ter é uma delação premiada conjunta do Daniel Vorcaro com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Ajuda no trâmite, Thaís, o fato de ele estar na Superintendência da Polícia Federal para que essas conversas aconteçam. Diga lá. Não, este ponto específico eu tinha acabado de dizer aqui, com a chegada dessa notícia no nosso Breaking News, que já havia essa possibilidade dessa delação conjunta entre PGR e Polícia Federal, mas que haveria alguma resistência, exatamente porque elas disputam esse lugar, né, de ser a liderança, de assumir a liderança pela delação. E você está dizendo, então, tanto com a apuração do nosso Caio Junqueira, que demos aqui também, e as informações mais recentes, que tudo caminha para que essa delação seja realmente conduzida tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal. Exatamente, é algo inédito, é algo diferente do que a gente tem visto, justamente por conta dessa disputa histórica que existe e também por haver em uma série de processos, Thaís, você sabe muito bem, durante a Operação Lava Jato foi assim, há percepções, teses e avaliações diferentes feitas pelas duas instituições, pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Na Lava Jato, alguns investigados tentavam emplacar uma delação com a PF, não dava certo, com a Procuradoria dava certo, ou vice-versa. Isso aconteceu inúmeras vezes ao longo dos últimos anos. Algumas delações, inclusive, chegaram a ser anuladas. Depois, houve mudanças de percepções e essas delações foram aprovadas com outra instituição, no caso, ou a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República. Informação, então, de momento para quem chega aqui, Daniel Vorcaro sendo transferido do Presídio Federal em Brasília, onde ele estava. Lembrando que no primeiro momento ele foi preso, foi para um presídio estadual em São Paulo, transferido para um presídio, primeiro na Superintendência da Polícia Federal, depois para um presídio estadual, depois para o Presídio Federal e agora sendo transferido para a Superintendência da Polícia Federal, onde por 4 meses ficou Jair Messias Bolsonaro, até que ele foi transferido para Papudinha. Ou seja, Thaís, isso, num resumo geral, formaliza o início das negociações para esse acordo de colaboração premiada do Daniel Vorcaro. Houve, ainda na configuração anterior da defesa dele, conversas na Procuradoria-Geral da República para sentir a temperatura, para medir o clima por lá. Houve a manutenção da prisão do Daniel Vorcaro com a maioria formada na sexta-feira da semana passada, os 3 votos dos ministros. Com isso, com a manutenção da prisão, o julgamento não terminou, termina amanhã à noite, mas com a manutenção da prisão, houve uma mudança na defesa. Sai Pier Paolo Bottino, que não queria a delação premiada.
entra José Luiz Oliveira Lima, com histórico de delação premiada. O Thaís sabe muito bem, fechou a delação premiada de Léo Pinheiro, da OAS, durante a Operação Lava Jato, que inclusive implicou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde que assumiu, ele, Jonas Maia e eu trouxemos essa informação, se reuniu com o Vorcaro no Presídio Federal de Brasília, saiu de lá, se reuniu com delegados da Polícia Federal para sentir a temperatura, já havia feito isso com a Polícia Federal. Na sequência, conversa com o ministro André Mendonça, também para sentir esse clima, e agora a informação que a gente tem é da transferência dele à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Isso vai acelerar, isso vai fazer com que haja uma facilidade nas conversas, nas entrevistas para esse acordo de colaboração premiada, para os anexos avançarem, para esses depoimentos acontecerem. É o que vai rolar a partir de agora. Informação, olha, Thaís, do Jonas Maia, que são 5 viaturas nesse comboio, uma ambulância, e que ele está algemado, está havendo essa transferência nesse exato momento, dá início às negociações para o acordo de colaboração. Para finalizar e te devolver, por que foi importante a conversa dele com o André Mendonça? Porque cabe ao ministro do Supremo, relator do caso, validar, homologar, referendar o acordo de colaboração premiada de um investigado que firma essa delação ou com a Polícia Federal ou com a PGR, nesse caso, com as duas instituições. Thaís. Theo Cury, muito obrigada. Vocês estavam ouvindo, gente, o Theo Cury por telefone. Com essa informação importantíssima. Estamos vendo e acompanhando o início de um processo de uma delação premiada que vai colocar o centro do poder em Brasília numa posição de muita fragilidade. As apurações do Theo, do Jonas Maia, do Gustavo Uribe, também do Caio Junqueira, que tem acompanhado esse processo com mais de perto, dão conta de que está tudo já sendo ajeitado para que essa delação aconteça num formato inédito entre participação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal.